Alguém gostaria de fazer ou tirar alguma dúvida? Se eu tiver condições. Não é muito do curso. Fala alto, pode ir. É que, assim, quando a gente vai fazer, quando tem uma reunião espírita, os espíritos, eles vêm, eles se preparam. E quando é na Igreja Católica, acontece a mesma coisa? Ou em qualquer outro lugar que tenha uma reunião, em nome de Deus, que as pessoas estejam lá para orar? O que vocês acham? Vocês ouviram a pergunta? Está sensível, né? Tá bom. Eu li alguns desses livros do André sobre isso. Na Igreja Católica, muitos espíritos estão lá, uma coisa assim. Eu li também que quando desencarna alguém que a pessoa está um pouco relutante, não está entendendo muito, e é sei lá, um católico fervoroso, eles até levam lá para ajudar espíritos freis, né? Desencarnados. Existem algumas ordens assim para ajudar essas pessoas. Eu vou dar um outro extremo para vocês. Peguem um antro aí de traficantes, de quadrilha, desse pessoal mal também. Lá tem uns espíritos também. A mesma vibração. Vibração igual. Certo? Vão espíritos bons em alguns casos. Qual livro que vocês leram que espíritos elevados chegaram até uma cidade das trevas lá? Eles fazem comboio para salvar as pessoas, né? Libertação, vocês leram. Então, libertação. E não é fácil, né, entrar por causa dessa força de vibração. Imagina quanto que Jesus teve que se preparar para encarnar aqui na Terra. Um espírito muito evoluído, né? Para ele realmente reencarnar na Terra, ele precisou ter muito apoio espiritual, vibracional, etc. Agora, na tua pergunta, sim, tem. Tem muitos espíritos, só que talvez eles não sejam espíritas. Né? Tem muitos espíritos do outro lado que ainda estão focados na igreja, na religião católica, dogmática. Tá? Até eu falei com a minha esposa, a Yara tinha um tio, ele era extremamente católico. A gente fala assim, nossa, ele desencarnou. Nossa, como é que ele está lá hoje? Não sei. Pode ser que ele continue ajudando numa igreja. Tá? Mas eu acho que as pessoas, por mais que elas acreditem em qualquer outra religião, dependendo de como elas são, né? Boas, eu acho que a hora que elas olham e falam, nossa, é assim, não imaginei que fosse assim, e dá tudo certo, eu acredito. Eu acho que elas, dependendo da pessoa, ela vai sofrer por decidir. Não, mas não é nem sofrer, né? As pessoas se unem com os seus semelhantes ali. Há muitas moradas, né? E na mesma região vibracional existem muitas moradas também. Tem espíritos que gostam de reunir os artistas, né? Gostam de estar junto, trocando ideias. Então, deve ser mais ou menos dessa forma que acontece. Mas, por exemplo, aqueles que acreditam muito que depois você dorme ao lado do padre, as pessoas dormem mesmo, ficam lá até acordar. Esses devem ter... Eu acho que vão dormindo, né? Não, esses devem sentir algum impacto, uma surpresa, como se eles estivessem sonhando, né? Como se eles desencarnam e não acontece nada daquilo que estava... Esse aqui é o paraíso,
né? Ou se ele está lá no umbral, onde eu estou? Eu estou no inferno, estou no purgatório. E aqueles que desencarnam e nunca pensaram nessa possibilidade da existência do espírito, e eles ficam na crosta. Aqueles que são extremamente apegados ou aos vícios, ou às pessoas, eles querem ficar, estão atraídos por aqui. Onde está o nosso espírito, onde está o nosso pensamento. Por exemplo, vocês podem estar aqui, nessa reunião, mas se o pensamento de vocês estiver numa preocupação em casa, que o seu espírito é como se não estivesse aqui. Tá? O mesmo acontece conosco lá do outro lado. Ok? Mais alguma coisa? Interessante. Eu tenho uma dúvida que me persegue. Desde da história do André Luiz. Eu não consigo entender porque ele não era, ele era um homem que bebia, que, né, suicídio inconsciente. Mas não era uma pessoa ruim, assim, maldosa, que eu digo, não matava, né, não fazia mal às pessoas, fazia mal para ele. Uma pessoa que é uma pessoa normal, que tem os deslizes como, né, precisa ficar 8 anos lá no umbral, tipo, não era uma pessoa, é isso que eu não entendo, sabe? Por que fica 8 anos lá naquele lugar, lá, tudo, aquele monte de vulto horrível, aqueles gritos? Não seriam só as pessoas que são realmente pessoas más que deveriam ficar? É a vibração dele, eu não consigo entender isso. Não, ali, essa zona de purgatório, ela não é desse umbral, não é uma zona, assim, de pessoas más, de espíritos ruins. São espíritos que ainda não estão totalmente em condições, por isso chama umbral, como se fosse uma passagem, né? Uma zona purgatorial. Então ele ainda não estava preparado. Quando ele foi levado lá para o hospital do nosso lar, falava assim, você foi um suicida, né? Suicida. Mas como um suicida? Ele morreu antes por causa dos excessos dele. Então, esse período de 8 anos que não cabe a gente ficar, é muito pouco, é difícil a gente avaliar, ele está muito relacionado também ao tempo que ele deixou de viver na Terra. Fluido vital. O fluido vital que você fala, o que tem? Que nem ele foi programado para viver 30 anos, mas aí acabou morrendo com 25. Não, não é nem, eu não diria nem uma questão da programação, que deve ter, mas se você pensar em programação, você vai começar a acreditar em destino, e não tem destino. Tá? Existe direção, mas não tem destino, tá? Existe uma direção, que fala, olha, a previsão é você fazer isso, 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 mas você pode mudar. Você pode, de repente, desistir, como estão falando aqui do filme Nosso Lar 2. Tá? Ele não é Nosso Lar 2, né? Eles colocaram Nosso Lar 2 só para chamar... É comercial, só para as pessoas. Não, mas o que eu estava falando ele exagerou, acho que foi na bebida e na alimentação. Sabe? E ele teve problemas físicos em função, e não só isso, né? Ele tinha, se não me engano, um problema também no exagero na parte sexual, não sei se ele ficou doente também, em outros casos. Não era um cara inteligente, bem preparado, uma pessoa muito boa, mas que ele se desviou um pouco. Mas ele podia chamar muitos espíritos por causa desses vícios, dessa vida que ele levava, e ter uma vida muito desregrada, apesar de ser médico, apesar de ter inteligência. E aí, quando vai para lá, não aceita morte, materialista, tem um monte de espíritos lá que
que estavam sendo Ele ficou lá um tempo suficiente para, de repente, falar assim, pedir ajuda. Deus. E o tempo, ele é relativo. Einstein já dizia tempo e espaço, né? É relativo. É como eu já falei sobre anestesia. Quando se acorda, dá a impressão que o tempo foi outro que passou para a gente. Não, você ficou só meia hora, né? E você sonha tanto. Às vezes a gente sonha tanto, e você vai olhar o relógio, não passou tanto assim. Como é que vocês imaginam o universo? Quando você vê esses filmes assim, bem feitinhos, que mostram a Terra enorme, mostra a Europa, o Brasil, né? E aí aquilo vai diminuindo, a gente percebe como a gente não é nem uma poeirinha no espaço. Sabe? Nós estamos vivendo aqui, e às vezes a gente perde um tempo da nossa vida discutindo, às vezes a gente fica melindrado, às vezes a gente fica meio chateado porque alguma aconteceu, alguma coisa, né, ocorreu, ou me ofenderam, sabe? Aí eu lembro que o nosso papel no universo ainda é um papel muito pequenininho, que a gente devia realmente viver melhor a nossa vida e não ficar perdendo o nosso tempo aqui em discussões, em usar o nosso tempo de forma assim enganosa para nós mesmos. Tá? É interessante. Eu queria que vocês entendessem que a Terra é uma poeirinha, mas poeirinha muito pequenininha nesse universo. Acreditar, como acreditava no passado, né? A igreja chegou a condenar muitos cientistas porque diziam, não, a Terra não é o centro do universo. O Sol gira em torno da Terra. Sabe, falar ao contrário seria uma heresia, né? Então, a gente começar a perceber essa realidade que nós não somos o centro do universo, que se existem trilhões de galáxias, muito mais de trilhões de estrelas. Quantos planetas vocês acham que não existe nesse universo? Aí tem algumas referências que a gente precisa ler, precisa estudar. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, está assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Já leram isso? Tá? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele fala aqui, diferentes estados da alma na erraticidade. Lembram o que é a erraticidade? Lembram? Pessoal do MIT, estado errático, espíritos na erraticidade. Lembram disso? Não? Esse não me engana, né? Nós somos espíritos que estamos na erraticidade, principalmente quando a gente desencarnar, porque eu acredito que deve ter sido dado esse nome por esta razão. Nós estamos em processo de evolução, de crescimento, e nós acertamos, nós erramos, nós estamos experimentando. Nós somos espíritos experimentadores ainda, tá? Deu certo, legal. Deu errado, eu vou fazer diferente. Essa é a regra, essa é a lei da evolução para nós. Então, ninguém castigou, André sumiu, ninguém castigou o André Luiz. Ninguém anotou no caderninho no André Luiz. Ele, como espírito encarnado, ele acertou e ele errou. Né?
muita coisa ele acertou e foi aproveitado, né? Muita coisa que ele tinha conquistado. E o que ele errou, ele precisava aprender, sabe? E ele aprendeu da forma super legal, vivendo lá no nosso lar, querendo aprender, vindo ensinar aqui, é um trabalho maravilhoso com o Chico Xavier, né? Então, aqui ele fala assim, diferentes estados da alma na erraticidade, que nós falamos na aula passada um pouco sobre isso aqui. E aí, diferentes categorias de mundos habitados. Então, aqui em 1860, alguma coisa, ele escreveu diferentes categorias de mundos habitados. Então, ele está falando em mundos habitados. Então, estava falando aqui, destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Então, qual é o destino da Terra que eu pergunto para vocês? Para onde vai esse planeta? Tem outro, tá aqui. O que vai acontecer com esse planeta? A vibração do planeta para uma regeneração. Então, os espíritos que não se adequarem vão para outro lugar. A gente estava em que estado da evolução? Expiação e provas. Expiação e provas. Ou seja, a maior parte dos espíritos aqui encarnados, expiação é um termo que a gente está até evitando, mas expiação é pagar os meus pecados. Expiar os pecados. Com as consequências. É ser, assim, você foi condenado a sofrer aquilo que... Né? Para entender o que eu sofri. Na verdade, a lei de ação e reação que é aplicada. Então, chama de expiação. E provas. Provas porque a gente aprende e tem que passar por alguma provinha para ver se realmente a gente aprendeu. Tá? Eu acho que constituir uma família, em geral, é uma prova. E um pouquinho de missão. Sua missão é educar aquelas crianças que estão com vocês. Porque lá em cima você já se programa para descer e fazer isso. Isso. Né? A tua missão é essa. Você vai receber 2 filhinhos ou 3 que você vai ter que educar. Mas, olha, vai ser uma prova para você. Vai ser, às vezes vai ser difícil. Tá? Vai exigir de você tolerância, paciência. Você vai ter que aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Imagina uma família que o marido é de um jeito, a mulher é do outro, e a criança vê aquilo. Então, você tem que começar a melhorar o seu relacionamento com o cônjuge, para que as crianças tenham um bom exemplo de você. Olha a sua responsabilidade nessa missão. Tá? Por isso que essa missão e prova depende muito do tipo de família ali que se formou. Né? Normalmente a missão é aquela pessoa que já está com um preparo maior e um trabalho a ser realizado. Olha, o teu trabalho é esse, essa é a tua missão. Mas para você executar essa missão, você vai passar por provas difíceis, por dificuldades. Está claro isso? É natural isso para vocês? Tá? Porque tem que ficar lógico. Eu não sei, para mim, parece ser uma coisa muito lógica isso daí. Tá? Então, ele fala assim, o destino da Terra é fazer com que as pessoas melhorem. Melhorar através da família, melhorar através de um cargo público, sabe? Tem diversas formas de você fazer isso, melhorar. E se não melhora por bem, melhora por mal. São coisas que aconteceram e tem uma lição do Evangelho que Jesus falou, que é assim, que o escândalo virá. Tá? O escândalo, ele faz parte, mas
não lembro as palavras exatamente, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então, às vezes, essas guerras fazem parte da lei da destruição. A lei da destruição... Que depois vai construir. A lei da destruição está aqui no livro dos Espíritos. Existe a lei da destruição. Às vezes é necessário, nós já falamos sobre isso. Às vezes é necessário que aquele imóvel seja destruído para que você construa um novo com mais sustentação, mais moderno. Não é? Nós não fazemos isso. As pessoas aí, a engenharia civil não faz isso. Na vida é a mesma coisa. Então, o destino da Terra é um destino promissor. E nós estamos nessa fase que é uma fase intermediária, que nós estamos passando para um mundo de regeneração. Mas a Terra já foi um mundo primitivo. Então, vamos fazer uns cálculos aí. Dizem, né, e a ciência praticamente bateu o martelo nisso, que tudo iniciou com um Big Bang. Aquele Big Bang, e aí começou a expansão. Há mais ou menos uns 14 bilhões de anos, 14 bilhões de anos. E aí começaram a se formar estrelas. Tá? Então, a idade dessas estrelas, mais ou menos, eram uns 14 bilhões de anos. Dizem que a Terra se formou em mais ou menos uns 4 a 5 bilhões de anos. Então, um tempo depois da Terra. Até essa Terra esfriar, aconteceu um monte de coisa nesse planeta, até a crosta endurecer. E os monte de vulcão, um monte de coisa. Passaram-se também milhões e milhões de anos. Chegou um determinado momento que os espíritos muito elevados, chamados engenheiros siderais, aí eu me pergunto, puxa vida, com tantos milhões de anos atrás, de onde vieram esses espíritos elevados? Comandados por Jesus, segundo a doutrina espírita. Vieram de outros planetas. Vieram de outros orbes. Não é da Terra. Então, eles começaram como que a cultivar o planeta com princípios, com aquelas mônadas, né, que eu comentei com vocês, que é o princípio espiritual. E a partir dele, a vida começou a nascer. Isso aí está na aula que eu não dei assim detalhes para vocês, que é a evolução anímica. Acho que eu tenho um vídeo que eu gravei dessa aula. É a evolução da alma, como é que a alma chegou. Então, nós espíritos começamos aqui na Terra há milhões de anos. Era um mundo ainda menos que primitivo. Quando é que o homem começou a aparecer na Terra? Vocês têm ideia? O homem, aquele meio assim ainda. Uns 60 mil anos, mais ou menos. Tá? Primeiro foram os animais, né? Primeiro os animais, isso, teve um monte de história, não vou entrar em detalhes aqui, mas nós já falamos, né, acho que sobre essa evolução. O nosso espírito já vivenciou no mundo animal. Vegetal também. No vegetal. A gente não estava encarnado, então a gente ficava mais ou menos assim, interagindo com os vegetais. E no mineral... Casulo. O vegetal, se você começa a analisar como é que funciona, aí ela falou assim, nossa, Edson, esse boldo que está aqui, dia... Vai ser um homem? Vai ser um homem? Não, ela falou assim, esse boldo, um dia que eu deixo de regar, as folhas fazem assim.
é a inteligência, menos que um princípio ainda inteligente. Por que a folha vira assim? Para não perder a umidade que ela tem. Aí você rega, ela começa a perceber, a levar aquele fluido da terra para as folhas, aí ela abre, sabe? Abre para pegar o sol. É uma coisa interessante isso daí. Então, ali já tem um princípio, começando um princípio inteligente. Não é o sangue, mas é a seiva, tá? Enfim, esse processo é um processo que vai evoluindo até que surge o homem na Terra e esse homem vai evoluindo. Quando é que veio o Cristo, há 2000 anos atrás? Quando é que veio Moisés? 1.700 anos antes do Cristo. Então, há 3.700 anos, já tinha pirâmides ali. Então, já tinha vindo espíritos mais elevados. E foram a vinda desses espíritos mais elevados que fizeram a Terra começar a dar um saltinho na ciência, em religião e um monte de coisa. Então, antes disso, nós temos um mundo primitivo, de homens da caverna, de aborígenes, sabe? De pessoas, de uma população super primitiva. E aí nós passamos do mundo primitivo básico para o mundo que já era de provas e expiações, que era... Nós ainda estamos no restinho dele, começa assim, um vai terminando e o outro vai começando, então nós estamos numa fase assim de início de uma nova era, mas ainda vai demorar, talvez umas décadas, né? Pode ser que alguns de vocês peguem ainda, dependendo de quantos anos. Espíritos chegaram, estão chegando. Hoje nós temos jovens, eu já comentei, eu vejo pelos meus netos, o jeito deles, eles são naturalmente, tem uma boa educação, tudo, família, escola, tudo, e a Terra vai evoluindo. Aí ela vai passando, vamos seguir aqui, mundos inferiores e mundos superiores, ele fala, tá? Tudo para ler, vocês lerem aqui. Mundos de expiações e provas, e fala como é que são esses mundos, é aquele que a gente ainda está nele. Mundos regeneradores, é o mundo que a gente está criando, mas vai acontecer muita coisa. Eu acho que não vão ficar esses 8 bilhões de pessoas nesse mundo regenerador, tá? E eles vão evoluindo para os mundos mais elevados. E também, eu falei para vocês lerem o Livro dos Espíritos, vocês leram na pergunta 56, 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Essa resposta é impressionante, né? Ela, sim. Quem respondeu isso foram o Espírito da Verdade, né? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julguem que Deus criou o universo, julgam, né? Que Deus criou o universo só para eles. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Aí a pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á. Tenham organização diferente os seres que os habitam? Tá? Sem dúvida. Então, a gente não espera que nós vamos encontrar mundos com uma humanidade com a mesma tipo de organização que a gente.
Vai depender da gravidade, da atmosfera, Você tá? respira, você tem ar, você não tem, né? A quantidade, um monte, né, tem muitas variáveis, né? Sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar, certo? Habitam também o planeta, mas são animais bem diferentes da gente, né? Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, é muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Então, só nessas questões aí, dá para a gente tirar uma série de conclusões. Ei, mas se ele falou que todos os planetas são habitados, e Marte? A Terra já mandou, né? Mandou para a Lua, mandou para Marte, lá as naves, os robozinhos, já filmaram. É seco, aquele negócio não tem nada. Com a nossa evolução, até a nossa constituição física muda. Há 40 mil anos atrás, a nossa constituição era muito parecida, nosso jeito era muito parecido com um símio. Sabe? Peludo. A gente era extremamente carnívoro, nossos dentes eram diferentes. O tempo vai passando e nós vamos deixar de comer carne. Nós vamos usar talvez a nossa dentição diferente, ou nossa inteligência vai aumentando, talvez. Vocês vão imaginando quem eu estou criando aqui. Né? O nosso cérebro vai aumentando, tá? A gente vai falar menos, vai precisar comer menos, nossa boquinha vai ficar menor, sabe? Nós vamos começar a nos comunicar pelo pensamento, talvez a nossa orelhinha diminua. De Deus. E não foi Deus que fez isso. E o que quer dizer isso daí? Que a gente, eu sempre pensei. Que ele é parecido com a gente? Não sei. Não, Semelhança espiritual só na física. Não é física. Nós somos, olha que legal isso daí. Nós somos filhos de Deus, por quê? Porque nós fomos criados de uma partícula divina, a mônada. Tá? Essa partícula, ela foi se desenvolvendo, foi aprendendo. Essa partícula hoje é o espírito que está dando vida ao nosso corpo. Essa partícula. Veja essa partícula como evoluiu e como vai evoluir ainda com a inteligência, com a bondade, com a luz espiritual. Então, Jesus, acho que foi Jesus, falava assim, sois deuses. E ele fala assim, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço, mas não agora. Tá? Não agora. Nós ainda vamos levar um tempo para isso. Então, nosso espírito está evoluindo. Vocês conseguem acompanhar esse negócio? A nossa evolução não é de uma hora para outra. São muitas encarnações que nós vamos fazer ainda. E vai chegar uma hora que a Terra vai ser um mundo... tem um nome agora, não lembro, mas um mundo espiritual, muito elevado. E a grande maioria das pessoas vai ser povo. Uma grande maioria. Pessoas do bem. Os outros que vão também se aperfeiçoar. E a gente vai evoluir mais ainda. Agora, nesse momento, nesse universo, nós vamos encontrar de tudo. Nós vamos encontrar desde mundos primitivos, que estão aqueles seres que estão sendo ainda
estão exercitando experiências, até mundos de luz, que não nem precisa da matéria. A matéria, e ele fala aqui, né, nessa leitura que eu fiz, não sei se vocês perceberam, que a matéria não tem a mesma constituição em todos os globos. Tá? Hoje a nossa matéria é formada do jeito que a nossa física e a química ensina. A água, né, vou falar o mais simples, dois Hs, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Certo? Mas o André Luiz conta que no nosso lar eles bebem água. Que água que é essa que eles bebem? E aquela sopa que eles tomam? Sabe que cozinha, vai no fogo? Espera um pouquinho. A vida no plano espiritual, ela é mais avançada que a nossa aqui. A nossa vida e tudo que acontece aqui é uma cópia mal feita do que está no plano espiritual. Lá tem escola, lá tem hospital. Nossa, aqueles falam no filme, que lindo que é aquilo. Nossa, então, quanto mais elevado, a gente não faz ideia como é que são esses mundos elevados. Nós não fazemos ideia. Tá muito longe da nossa concepção. Ainda que a gente acredita nisso, né? Ainda que a gente acredita que a nossa vida vai continuar depois que o nosso corpo não der mais para continuar vivo aqui na Terra, nós vamos viver no plano espiritual, depois a gente vai reencarnar, nós pensamos nisso, e a gente vai evoluir cada vez mais, o nosso corpo cada vez mais, assim, densidade cada vez menor, tá? Eu vou ousar falar para vocês que existem teorias na física que falam na teoria das cordas. Não sei se alguém já ouviu falar. Que não existe a matéria, nem o átomo. O átomo são pequenas cordas, que não é matéria, são vibracionais, tem de diversos tipos. E dependendo dessa conjunção, dessas vibrações, eles acabam formando o átomo, e o átomo a molécula, e a molécula uma substância, até chegar nisso aqui, no nosso planeta. Mas no plano espiritual, não chega numa densidade dessa. É uma densidade bem menor, mais sutil. E Marte não tem nada. Mas ele está falando que todo o mundo é habitado por espíritos que já viveram lá, talvez. Marte, muito provavelmente, é um planeta muito mais antigo que a Terra. Que lá já teve, sei lá, milhões e milhões de anos atrás. Isso eu estou falando, hein? Tá? Quando eu faço assim, não vai falar que é doutrina espírita. Tá? Mas meu raciocínio é esse. E para ficar também de acordo e de uma forma lógica. Eu acredito que em Marte tem uma vida muito parecida com aquela que está aqui à nossa volta e nós não enxergamos, que é o mundo espiritual, talvez um pouco mais denso que isso. Tá? Então, existem muitos planetas que falam assim, tem vida? Tem, mas não como nós achamos que é a vida. Ok? A vida, gente, não é a matéria. A vida é o espírito. Tá? Os planetas têm vida? Lembrem-se. Assim, tem vida, mas necessariamente não é a vida material como a gente conhece. Mas é uma vida espiritual. E outras dimensões, né? Não adianta ir lá ficar filmando, porque não tem a mesma vibração. Acho que tem que levar uns médiuns, né, lá. Tem que levar os médiuns para ver isso daí. Mas muito provavelmente, se é um futuro eles conseguirem estar escavando muita coisa lá, pode ser que eles achem coisas muito antigas ali, não sei, sabe? Mas a gente vai raciocinando e vai acompanhando um pouquinho
o que a ciência vai falando. Nós não podemos falar nada além do que a ciência está descobrindo. Então, a ciência tem que chegar... Então, a ciência já descobriu isso. O Hubble trouxe essas fotos. O James Webb, que é um telescópio mais avançado. Você sabe, eu andei vendo o filme do Einstein, aí na Netflix. Esse cara era um gênio, né? Muito. E ele, pelas equações matemáticas, ele chegou a muitas conclusões. Uma delas, junto com outros cientistas, é que existiria um buraco negro. Nossa, é um lugar que a luz ela vai deformar, porque vai atrair a luz. Agora, até pouco tempo, ainda existia discussões se existia o buraco negro, na verdade, ou não. E foi descoberto o buraco negro. Foi fotografado o buraco negro, sabe? Foi visto que esse buraco negro é matéria tão densa, que ela absorve a luz. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro, que, sei lá, um dia pode ser que ele engula... Um dia não. Se a matéria lá é mais densa, pode ser que seja tipo... Pior que a gente. treva. Não, ele atrai, é de altíssima densidade, e ele atrai tudo, até a luz. Então, tem muitas teorias, como essa das cordas, como a teoria do multiverso. Existem vários universos paralelos. Tem gente que não consegue... Eu não sei. Para mim, quando eu li sobre isso, até no livro eu coloquei, acho que abusei nisso daí, né? Eu coloquei sobre essa possibilidade no multiverso, que ela explicaria essas diferentes esferas espirituais. Entendeu? A Marvel explica, né? Todos os filmes do Thanos, não sei o que, né? Do multiverso, não tem? O Homem-Aranha e o Aranha-Verso. Gente, eu sei que eu queria assistir tudo isso aí. Só que não seria uma coisa assim, entendeu? Então, essa é uma confusão que o pessoal faz com esse universo paralelo, como se a gente estivesse nesse universo paralelo. Não. Não, nós estamos nesse universo porque é um universo de vibrações para nós. Agora, pelos cálculos, existem outros universos paralelos, que não quer dizer que vão ter outros eus, mas vai ter uma vida adequada para aquele sistema de vibrações. Então, para mim, casou assim, como uma luva, e vai demorar para o pessoal provar isso daí, mas casou como uma luva nos planos espirituais, mais básicos, mais elevados, como uma luva. Mas o que eu gostaria realmente de estar enfatizando com vocês hoje é um complemento da aula passada, né? Dos mundos espirituais, das colônias espirituais, e agora complementando com os mundos habitados. Não vou falar mundos físicos, mas são mundos habitados. Todos são, né? Então, ele fala que todos são. Então, teoricamente, até a Lua... Lembra que eu falei de mundos transitórios? Espíritos que usavam esses mundos para um descanso na sua caminhada difícil. Não deixa de ser um mundo, assim como se fosse, eu vou para uma pousada, aí eu vou ficar 1 ano nessa pousada, né? Mundo transitório. Mas é muito complexo isso. Mas que tenha mais planetas, não precisa estar tudo habitado, né? Mas que tenha mais planetas. Isso eu acho que é indiscutível, até do ponto de vista estatístico. Se nós estamos falando de trilhões de estrelas, gente, de galáxias, é lógico que algumas são menores, outras maiores. Tá? Estatisticamente, a vida só acontecer na Terra,
Hã? Ah, Deus, eu vou escolher aquele planetinho sem vergonha da Terra, né? E agora os homens estão estragando, como é que vai fazer?